aqui no Simplificando Grabovoi, com bastante novidade, bastante informação, né, do início mesmo, de quem está começando a aprender um pouquinho sobre os métodos, né, e os ensinamentos do famoso físico e cientista e doutor, né, Grigori Grabovoi. E a gente vai falar de um assunto que eu acho muito legal. É um assunto que pode parecer um pouco repetitivo, mas é muito bacana, que é sobre o controle da realidade, tá? Então, voltando mais uma vez a dizer, eu acho que é muito importante a gente bater nessa tecla, o quanto que nós podemos reverter qualquer questão, reverter qualquer processo fora do equilíbrio, né? Algum processo dentro de um determinado distúrbio ou que esteja fora da norma. A gente pode normalizar isso. Qualquer um de nós podemos. A gente pode usar essas tecnologias, seja as sequências, seja os métodos de concentração, que é ainda mais eficaz, né, e que também contribui para o nível, para a expansão do nível de consciência, ainda dá esse plus, né, relacionado com o nosso desenvolvimento criativo, né, harmonioso e eterno. E a gente também pode utilizar outras mais, né, pilotagens, outras metodologias para a gente estar realizando esse controle da realidade. É possível? É plenamente possível. A gente pode reverter qualquer questão, a gente pode corrigir, voltar atrás de qualquer questão que seja fora da norma. Pessoal, preste atenção, uma coisa que Grabovoi gosta muito de falar, que eu acho isso muito legal, prestar atenção nos nossos sentimentos. Preste atenção nos seus sentimentos. Preste atenção no que está ocorrendo com vocês no dia a dia e os seus sentimentos em relação a essas coisas. Se está te trazendo sofrimento, é porque está fora da norma. O sofrimento, ele é um sentimento com uma vibração muito baixa. A tristeza também, a raiva também, né? O ódio e outras mais. São sentimentos que não tem muito a ver, que não está muito conectado com essa diretriz, com essa proposta do Criador e, consequentemente, desse salto quântico que a humanidade está dando. Tá? São sentimentos pesados, são sentimentos muito típicos da terceira dimensão, mas que não faz mais sentido a gente ficar carregando o que não presta, carregando o que não vale a pena. Né? Então tem uma carga que muitas vezes parece muito pesada. Tá? Ódio de outras pessoas, mágoas desnecessárias, é uma questão que vale muito a pena, dar uma limpada, dar uns 5 S's aí, né? Os 5 S's na bolsa, né? na bagagem, e fazer ela se tornar mais leve. A gente caminhar com essa, né? na nossa jornada, nesse fantástico caminho que se chama vida, a gente andar de uma maneira mais leve, de uma maneira mais tranquila. Isso está muito relacionado com os nossos sentimentos. Então, o termômetro para a gente entender de como está o nosso nível de consciência é a questão de como estão os nossos sentimentos, de como que eles estão em termos de continuidade, linearidade ou de descontinuidade. Se eles estiverem muito descontínuos, né? Se eles estiverem muito com picos, né? Muito inconstantes, isso indica uma necessidade desse despertar, né? Questões a corrigir, né? Questões fora da norma e que precisam ser normalizadas, tá? E se você sempre está bem de uma maneira muito mais contínua do que há uns tempos atrás, é porque já é um dos resultados, tá? Um dos grandes resultados desse despertar. Então, prestar atenção nos nossos sentimentos, isso é muito importante, tá? Se aquilo me gera chateação, mágoa, rancor, será por quê? O que está acontecendo? Como que eu posso reverter? Qual que é o grande motivo desse sofrimento? E como que eu posso reverter esse sofrimento? É fora da norma, tá? O que não nos faz bem, internamente e externamente, está completamente fora da norma. E a gente tem que prestar muita atenção no nosso estado interno, porque muitas vezes, na parte externa, felizmente, né, se a pessoa não sofre nenhum tipo de violação, no estado externo, a gente sempre está bem, a gente sai, vai trabalhar, volta, tem a nossa rotina, tem o nosso cotidiano, a nossa vida doméstica, familiar, conjugal, né? Ou, né, se tem algum namorado, alguma namorada, filhos e outros mais, né? A gente tem a nossa vida social, a gente tem o nosso contexto. Então,
desconsiderando qualquer tipo de violação, qualquer tipo de, né, de agressão física, vamos dizer que graças a Deus a gente não, né, a gente, grande parte, né, de nós ainda, né, não vivenciamos, infelizmente muitas pessoas ainda vivenciam isso, mas grande parte das pessoas não, mas internamente, né, como estão as nossas relações, como estão esse contexto, né, que nós estamos, né, na nossa vida e que levam a sentimentos mais de vibração mais baixa, sentimentos mais pesados, né, guardar questões que será que vale a pena? Será que realmente vale a pena carregar isso? Será que realmente vale a pena eu ter orgulho porque eu preciso de que alguém, né, reverta essa questão para que eu esteja bem com esse alguém? Não, será que precisa tanto disso? Então, são ajustes que precisam ser feitos, mas dá para reaver questões passadas em termos de, né, utilizando essas tecnologias de Grabovoi? Dá, né? Como sempre, mais uma vez repetindo, para Grabovoi é tudo possível, é tudo reversível, é tudo corrigível, né? Tudo é possível de se reaver, né? E é por isso que isso são tão fantásticas que garante, né, para que nós tenhamos o controle completo da realidade. Isso é muito legal, né? Você ter a realidade nas suas mãos, você ter o controle completo de reversão de sentimentos pesados por sentimentos melhores, tá? Porque na verdade a felicidade, né? Isso já é um slogan antigo aí, já é um ditado antigo, tá relacionado com o estado de espírito e não necessariamente com os fatores externos. Então, eu vou depender do que está acontecendo externamente comigo para que eu esteja bem, ou eu vou me tornar independente, aí vem a parte da liberdade, me tornar livre para, independentemente do que está acontecendo, eu simplesmente estar bem. Então, assim, claro, é complexo o contexto da vida, né, de qualquer pessoa, né? Sempre tem os altos e baixos, mas peraí, como que eu estou encarando? Porque se eu assumo o controle, aí a situação muda. Tá? Então, o controle da realidade, a gente tem que ser muito independente dos acontecimentos. Muito independente em relação à forma como uma pessoa me trata. Né? Em relação à forma que uma pessoa nos vê, nos enxerga, nos trata, nos julga. Né? Porque o julgamento ainda é muito comum. É um comportamento um pouco ultrapassado, mas ainda é muito comum. Né? Então, como que eu encaro isso? Como que eu controlo isso? Tá? Eu vou ser vulnerável a essas questões externas ou não? Tá? Então, também é uma questão de escolha. Também vem aquela parte que eu, né, já falei em alguns vídeos atrás, aí, nessa parte do livre-arbítrio. O controle da realidade, o início desse controle é simplesmente a escolha do controle. Eu vou escolher controlar a minha realidade ou eu vou ser escolhido, né, por outras pessoas, pelos acontecimentos, pelas mazelas da vida, para que eu continue chorando. Então, ótimo, fica sendo uma opção, fica sendo divisor de águas, de quem realmente quer controlar e quem realmente não quer. Só que daí, por que a gente patinou durante tantos e tantos milhares de anos ao longo da história do planeta? Por que foi patinado? Por que a gente bateu tanto cabeça? Vamos dizer assim, né? Do ditado popular. Por que a gente bateu tanto cabeça? Por que a gente deu tanto murro em ponta de faca? Patinou e não saiu do lugar. Né? Por que a gente já tentou tanto e muitas vezes não conseguimos? E isso a gente também consegue observar essas semelhanças do que eu estou falando no contexto da nossa vida. Por que a gente faz isso? Por que isso aconteceu durante tanto tempo? Por um simples motivo. É mais simples do que a gente imagina. É falta de informação. Nós não tínhamos consciência de que nós conseguiríamos ter controle total. Então, a gente simplesmente não tinha. Uma analogia muito legal que eu gosto de fazer, uma metáfora muito bacana, é das formiguinhas no jardim. Né? Se você tem uma casa com um jardim e tem formigas morando nesse jardim, esse jardim tem algumas flores, algumas rosas, algumas plantas, né? Ele tem outros seres vivos também ali dentro, outros insetos, mas naquela comunidade de formigas só existe aquilo. Né? Aquela comunidade de formigas, ela não sabe que lá fora existe uma rua, que existem caminhões, né? Que aquela casa, por sua vez, está na beira de uma praia, né? Que existe areia, que existe todo um outro universo marítimo ali ao lado, né? Que existe
que existe locais que nevam, por exemplo, se aquela casa está aqui no Brasil, por exemplo, um contexto tropical, né, um clima tropical, elas também não sabem que existe neve. Então, aí eu pergunto, existe mar? Vocês respondem, existe, né? Existe neve? Existe. Existe aquela rua na parte de fora da casa? Existe. Existem móveis dentro da casa? Existe. Aquelas formigas sabem, elas não têm essa informação. Se elas não têm essa informação, elas jamais vão acreditar que existe. Pode chegar a formiga mor, pode chegar a rainha e falar com elas que existe, que elas não vão acreditar. Elas não vivenciaram isso. Ninguém trouxe essa informação antes para elas. Elas não só não viram, como elas também não viveram, que é o mais importante. Porque para você realmente entrar numa nova realidade, não basta só você ouvir falar. É muito fácil ouvir falar. A gente ouve falar sobre muitas coisas, que muitas vezes também não fazem sentido. Mas você vivenciar, aí é a grande diferença. É o pulo do gato. Nos ensinamentos de Gribovoi, o pulo do gato é você vivenciar os ensinamentos. Aí você entende que funciona. Se você não vivencia, só ouve falar, né? Pode até assistir esse canal, pode até assistir os vídeos, participa de alguns grupos, mas se você realmente não se entrega no sentido de vivenciar essa transformação, ela não vai acontecer. E muitas vezes, né, durante um longo período, muitos e muitos milhares de anos, a humanidade ela patinou porque ela não sabia que ela poderia ter controle completo da realidade. Ela não tinha essa informação em mãos. Essa concepção de nós termos controle da realidade, ela é relativamente muito recente. São poucas décadas, pouco tempo que a gente tem essa nova visão, que a gente tem um fortalecimento aí dos trabalhos de coach, né, que a pessoa se autofazer, né, ela tem uma ajuda ali de um personal, mas ela mesma faz, né, o crescimento aí de áreas como a neurociência também, que, né, PNL, são áreas que estão relacionadas com reprogramação neural, né, que você desprogramar um programa de crença limitante e reprogramar uma crença fortalecedora, e outros, né, tratamentos aí que também envolvem a parte da consciência, que é a barra de Axis e outros mais. Isso é muito recente, né? Principalmente aqui no Brasil, são poucos anos, poucas décadas que isso tem se tornado comum na vida das pessoas, tá? E por falta de informação, realmente, a gente ficava à mercê, e até hoje a gente ouve, né? Outro dia eu tava fazendo unha e a amiga da manicure conversando com ela, coitada de fulano e tal, tá muito mal, tá muito doente e daqui a pouco vai vir a falecer, a família vai sofrer muito, e começou a falar o nome os nomes dos familiares da pessoa que ia sofrer muito, mas a informação ela é muito nova, de que a gente consegue ter esse controle, tá? E essa é a grande virada, esse é o grande pulo do gato, vamos dizer assim, é quando você entende essa informação, né, processa essa informação em níveis, né, no nível racional, entende o que essa informação significa, essa nova informação significa, a grandiosidade dela, utiliza e vivencia. Quando você vivencia e obtém os resultados, aí a realidade é completamente diferente, tá? Aí realmente a concepção sobre o entendimento do controle da realidade, ele muda completamente, tá? E aí a pessoa realmente, ela começa a se entender como um Deus, né? Ela começa a se entender como um Deus, como estar caminhando para a mesma dinâmica do que Deus, do que o Criador. Por quê? Porque ela entende que ela controla. E antes ela pensava que só Deus controlava. Mas espera aí, se nós somos imagem e semelhança, nós também controlamos. E isso ficou, durante muitos e muitos anos ficou muito confuso e as pessoas tiveram dificuldade de entender isso e de vivenciar isso, tá? Então a analogia das formigas era muito legal, porque como elas não sabiam, né? Como elas não receberam essa informação e não vivenciaram a neve, jamais elas entenderiam o que significa e o que é neve e que existe neve. Da mesma forma, uma vida marítima, né? O mar, a areia do mar, né? A fauna, né? E flora marítima, jamais essas formigas naquele pequeno jardim iriam entender. Da mesma forma, são informações novas, né? É um contexto novo, né? que garante muito poder,
né, muita propriedade, muito poder à humanidade e que ela não conhecia, tá? E que ela se via à mercê de muitas questões diárias que poderiam trazer sofrimento e a humanidade durante muitos anos não se via no controle daquela situação, de várias situações, né? Situações relacionadas tanto com a parte, né, com todas as áreas da vida, né? Tanto com a parte da saúde quanto com a parte profissional, né? E todas as áreas, né, que envolvem, né, a parte de relacionamento interpessoal, amoroso, círculo de amizades, vida familiar, doméstica, tudo, absolutamente tudo. E nós conseguimos ter esse controle, né? Esse controle porque agora nós temos consciência disso, tá? Então, a gente pode pensar no divisor de águas, né? Antes do despertar da consciência e após o despertar da consciência, né? Porque antes, por mais que a gente pensasse, entendesse e quisesse ter o controle, nós não tínhamos potência para isso. Esse ponto é muito legal. Isso aqui é muito legal colocar. É como se a gente quisesse ultrapassar uma carreta numa via, né? Numa via muito movimentada, vamos colocar a BR-262, a BR-381, né? A BR-116, como se a gente estivesse numa dessas, né? O fluxo está grande, é muito carro, são muitos caminhões, a gente quisesse ultrapassar uma carreta com motor de fusquinha. Então, assim, a gente podia até querer, a gente podia até interiorizar, né? Só que a gente ainda patinava porque nós não conhecíamos essa tecnologia, né? É como se eu tivesse com uma Ferrari, na verdade eu não estou com um Fusquinha, é como se eu tivesse numa via querendo cortar essa carreta com uma Ferrari, mas eu não soubesse trocar a marcha dessa Ferrari. Então, na marcha 1 não vai, eu não vou conseguir fazer essa ultrapassagem. Só que, uma vez que eu conheço toda a tecnologia disponível para mim dentro daquela Ferrari, ok, agora eu consigo fazer quantas ultrapassagens eu quiser, agora eu consigo usufruir da potência daquele carro. É a mesma coisa nós, em termos de consciência. Nós poderíamos até querer, algumas décadas, né, alguns séculos atrás, tanto que as grandes invenções, né, os grandes nomes da nossa história, né, o Henry Ford, né, e outros grandes né, instauradores aí, nossa história do Brasil aí, se for analisar aí, século XIX, século XVIII aí, século XIX na verdade, Barão de Mauá, que fez um grande, né, tem uma história muito significante aí para a história, né, do nosso, no contexto, né, do desenvolvimento do nosso Brasil colônia, e também um pouquinho mais, né, indo um pouquinho mais com essas grandes personalidades aí, né, o criador das mídias sociais, né, do Facebook, Google, entre outros. Então, assim, são grandes personalidades que nós temos, né, que nós tivemos há séculos atrás. Eu estou dando um exemplo aí, você tem os grandes cientistas aí, Copérnico, Isaac Newton, né, grandes filósofos, né, que tentaram destrinchar muitas coisas, mas por mais que eles quisessem, eles fizeram grandes saltos, né? Einstein também fizeram grandes saltos em termos de conhecimento, em termos de desenvolvimento da humanidade, porém, pelo fato deles não conhecerem essa tecnologia fantástica da consciência e usufruir, os saltos foram pontuais. Você via um ou outro que se destacava, mas os saltos eram pontuais e a esmagadora massa da humanidade fracassava, patinava e fracassava em várias áreas da vida, né? Em várias questões, né? Uma das grandes questões é a parte das doenças, tá? E hoje não. Hoje nós estamos tendo um conhecimento, é como se a gente tivesse um consultor, né, que entende bastante de veículos, né, como esses apresentadores aí do auto esporte aí, que entendem de tudo de veículos, e estivesse explicando as tecnologias daquela Ferrari para que eu consiga fazer quantas ultrapassagens eu quiser. Ou seja, agora nós estamos tendo, através dos ensinamentos do Grabovoi, o conhecimento sobre o estado e o que é a consciência
justamente para a gente fazer o quê? A reversão e o controle completo da realidade. Ou seja, a gente está conhecendo uma tecnologia que nós já temos. Nós sempre tivemos. Mas ela esteve meio que, né? É uma metáfora que eu costumo usar um pouco adormecida. Tá? A gente dormia durante um longo período até que houvesse esse despertar. E essa tecnologia, ela é extremamente potente. É como se você realmente comparasse um Fusquinha com uma Ferrari, essa tecnologia comparado com nós mesmos há algumas décadas atrás, alguns anos atrás, alguns séculos atrás, né? Alguns milênios atrás, né? Como o homem era e onde o homem chegou. Onde o homem chegou, já chegou, né? Já teve um desenvolvimento grande, mas ainda falta se desenvolver muito, muito, muito mais. Vencer questões que hoje fazem parte do nosso dia a dia, né? Que hoje fazem parte de nós internamente. E, consequentemente, nós acabamos recebendo resultados compatíveis com o nosso estado interno, tá? E essas tecnologias, elas fazem o quê? Elas fazem com que nós exploremos o máximo do nosso potencial para em prol do controle da realidade, tá? Então, vamos aproveitar essa potência, vamos aproveitar o nível de tecnologia que nós temos no nosso corpo justamente para reverter questões diárias simples ou complexas, porque o universo também ele não consegue distinguir isso. Se você analisar em termos de energia, não tem isso, né? O Criador também, essa dinâmica que ele trabalha, a dinâmica dos ensinamentos de Grabovoi, não tem isso, o que é mais complexo, o que é menos complexo, né? Claro, a gente começa do simples, mas a tendência, né, com o despertar, com essa expansão, é fazer coisas cada vez maiores, né? E usar ao máximo essa tecnologia, essa potência que nós temos no nosso próprio corpo, tá certo? Então, o Simplificando Grabovoi vai ficando por aqui. Um grande abraço, né? Continuem com o nosso canal, continuem nos acompanhando, mande suas dúvidas, né? E cada vez mais com novidades sobre os ensinamentos do famoso Grigori Grabovoi. Um grande abraço e ótimas pilotagens. Até a próxima. Simplificando Grabovoi, rumo à salvação e desenvolvimento de todos.